Ok. Bom, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu queria começar me apresentando. Meu nome é Camila, eu faço parte do time de tech aqui da Uber. Eu queria começar também desejando boas-vindas, agradecendo pela presença de todos e todas que fazem parte aqui desse evento, que tem um tema tão importante para a gente, tão importante para esse momento, que é falar de carreira para mulheres em tech. Esse meetup virtual é uma realização do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil, time do qual eu faço parte, e tratando-se de um evento tão prioritário para a Uber e para o Centro de Tecnologia, antes de efetivamente começar o painel, começar a discussão, passando a palavra para a Bárbara, nossa mediadora de hoje, os nossos anfitriões dos times de engenharia e do Centro de Tecnologia da Uber também gostariam de desejar as boas-vindas para vocês hoje aqui. Começando com o Nandu Ramani. O Nandu, ele é o nosso diretor de engineering, ele fala com a gente direto de São Francisco. Ele não é brasileiro, ele não fala português, mas hoje ele fez questão de preparar algumas palavras aqui para vocês hoje. Nandu, ready? Pronto? Boas-vindas! O Brasil é importante mercado para a Uber e o Tech Center tem um importante papel nos nossos esforços para aumentar para a tech e segurança na Uber. Para alcançar essa missão, nós precisamos de uma gama diversa de profissionais e líderes. Eu e Marcelo estamos muito empolgados de começar esta série de eventos com foco em liderança e carreira. Obrigado a todos por estar aqui no nosso meetup virtual. Obrigado, Camila. Obrigado, Nandu. Muito bom, obrigada. Muito bom. E além do Nandu, o Marcelo Zambuja, que é o site lead, também diretor de engenharia, site lead do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil, também gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Marcelo? Olá. Thank you, Nandu. Eu posso falar que o Nandu melhorou muito o português dele desde que o Tech Center foi criado. Bom, prazer estar aqui. Eu primeiro, acho que conseguimos um painel aqui. A Cláudia e a Karen eu conheço antes da Uber. Na verdade, a Karen foi minha orientadora de mestrado. Eu conheço ela desde a PUC. Longa parceria aí. A Cláudia, antes de eu deixar o meu antigo emprego, meu ex-chefe falou: pô, você vai trabalhar com uma ex-colega minha, então ele já deu todas as dicas, falou: pô, é uma grande profissional, então eu já entrei na Uber na expectativa, porque eu não conhecia exatamente a Cláudia, mas setaram uma barra bem alta e ela correspondeu totalmente, então realmente bem legal ter ela aqui participando do painel. E a Larissa e a Bárbara, que foram colegas que eu conheci aqui na Uber, e só crescia a admiração, acho que, de todas essas profissionais que estão aqui. A Larissa é uma engenheira que faz um push muito forte para a gente aumentar o número de mulheres no time. A Bárbara, que também tem um trabalho muito bonito aqui dentro da Uber. E, obviamente, a Camila e todo o time de tech recruiting que está ajudando a gente a montar esse painel e poder fazer essa discussão aqui tão bacana. Então, eu só agradeço. É uma honra para mim estar aqui participando disso com vocês. Eu estou ansioso aí pelas discussões, por ouvir e aprender mais, principalmente aprender com vocês. Passar para a Bárbara. Bem legal, Marcelo, obrigada. É isso mesmo, Bárbara, contigo. Vamos lá, obrigada por estar aqui. Super obrigado pela introdução, Marcelo. É incrível terminar essa noite ouvindo isso. Eu queria dar boa noite para todos e para todas. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de vocês. Eu sou a Bárbara, eu sou responsável por diversidade e inclusão na Uber, na América Latina, e eu tenho a honra, na verdade, de ser a hostess, de ser a mediadora hoje desse painel incrível que a gente tem nesse meetup. Eu gostaria de dar um recado antes de começar. A Camila falou: Bárbara, você precisa falar disso, mas na verdade a gente tem um Q&A, obviamente a gente tem perguntas. Eu, como mediadora, já tenho preparado algumas perguntas para as pessoas que estão aqui, para o nosso painel, para os painelistas, mas o Q&A também está aberto para vocês, então se vocês quiserem, vocês conseguem ver na tela. E, por favor, coloquem as perguntas, porque a gente também, no final, vai incluir elas para tornar essa discussão ainda mais rica.
Bom, a gente é um meetup, a gente está falando de mulheres em tecnologia, de carreira em tecnologia, em empresas globais, e é importante que quando a gente fale de tecnologia, a gente sempre dê o contexto do que a gente está falando, né? E aí, para dar um contexto, eu vou trazer um pouco de números e eu vou estar suportada pela ONU Mulheres. Então, eles têm uma pesquisa que eles realizaram há uns 2 anos, mas isso não deve ter mudado muito de lá para cá, de que 74% das meninas expressam interesse no campo de ciência, de tecnologia, de engenharia e de matemática, mas quando a gente olha para a realidade que a gente está vivendo hoje, na verdade, a força de trabalho, as mulheres representam somente 25% da força de trabalho dessas mesmas áreas. Então, a gente tem uma grande quebra entre o interesse que acontece na infância, na adolescência, a gente estava falando antes aqui do painel com a Karen um pouquinho disso, e de fato, quantas mulheres estão nesse campo, estão atuando nesse campo. Quando a gente vai, por exemplo, para programadoras, as mulheres são só 17% dos programadores nas empresas, a gente não está falando da Uber, mas a gente está falando no geral, a gente está falando do mundo, e essa é uma estatística que fala das mulheres nessa área no mundo todo. Quando eu trago esse contexto, é óbvio que ele fala de representação, mas eu quero ir além da representação nessa abertura, porque a representação importa, eu não tenho a menor dúvida disso, e obviamente trazer mais mulheres para esse campo, a gente avança com relação a isso, mas eu acho que tem perguntas maiores por trás, porque tecnologia está muito relacionado à revolução. E quando a gente pensa que tem um grupo muito homogêneo criando essa revolução, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e a gente pode discutir mais isso, é que tipo de mundo a gente está criando? E mais do que isso, para quem a gente está criando esse mundo? Porque é impossível, acho que, né, quando a gente fala de diversidade, da importância de diversidade, é porque a gente consegue amplificar os olhares e, obviamente, a gente consegue encontrar soluções que vão ao encontro da necessidade de pessoas diferentes. Mas quando a gente tem um grupo muito homogêneo, muito igual, criando essas oportunidades, elas obviamente vão encontrar barreiras na hora de estarem alinhadas com o mundo lá fora, que é diverso. Então, esse meetup hoje é sim para falar de mulheres, é sim para falar de representação, é sim para falar de tecnologia, mas mais do que isso é para falar da revolução que a gente quer criar, e aí nesse sentido que essa discussão se torna urgente e necessária. E aí esse meetup, para a gente, é parte desse inconformismo, e agora eu estou falando de dentro de casa da Uber, com essa realidade. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa endereçar isso, a gente precisa ficar desconfortável com o que a gente tem hoje para a gente conseguir avançar. E isso também é parte do nosso compromisso. Então, não adianta só ficar inconformado com essa realidade. A gente precisa partir para o compromisso e esse meetup é parte desse compromisso como uma empresa de tecnologia no Brasil, onde a gente vê que a gente precisa avançar muito mais sobre isso. Então, é um inconformismo alinhado a um compromisso que a gente tem internamente e externamente. Porque essa é uma parte importante também. A gente pode fazer uma grande revolução internamente, mas ela nunca vai ser completa se a gente não atingir o mundo lá fora, se a gente não atingir as pessoas que de alguma forma fazem parte do ecossistema da Uber ou não, a gente ampliar isso socialmente para o Brasil. Então, para avançar e aí para começar a revolucionar, a gente tem essas grandes mulheres, essas mulheres incríveis hoje participando desse painel com a gente. Então, hoje a gente tem a Cláudia Udes participando do painel, que é diretora-geral da Uber no Brasil. A gente tem a Larissa Gaulia, que é a nossa engenheira de software aqui na Uber. E a gente tem a Karen Breitman, que é chefe de Analytics para Rio Tinto também participando. Então, vocês vão ver um pouco do mundo interno e do mundo externo falando sobre tecnologia aqui. Eu vou começar, então, o painel com as perguntas que a gente elaborou e parte desse começo de conversa que eu gostaria de ter com vocês é muito baseado, e isso eu acho que é uma característica muito interessante desse painel, é baseado nessa característica de vocês estarem em momentos muito diferentes da carreira. E eu gostaria de explorar isso um pouco, porque aqui no Meetup a gente provavelmente tem pessoas também em momentos muito diferentes da carreira. Por isso eu quero começar com uma pergunta
É uma pergunta, mas ela é dividida em duas partes e ela é para as três convidadas. Então, a minha pergunta é: qual foi o maior desafio na carreira que vocês enfrentaram até aqui? E aí, pensando onde vocês estão hoje, e se vocês têm notado melhorias, avanço nos últimos anos na área de tecnologia para as mulheres. E aí, quem quiser começar? Quer começar, Larissa? Pode ser, vamos lá. O maior desafio, acho que assim, vou tentar não me estender muito, mas o meu maior desafio atualmente é uma coisa meio abstrata, então eu vou dar 2 exemplos de coisas que podem concretizar um pouquinho mais o que eu encaro hoje como meu maior desafio. Então, lá em 2010, eu passei para a reserva do Instituto Militar de Engenharia, né? Então, era uma instituição militar, que também era predominantemente masculina. E depois de alguns meses, eu ralei muito para ir para lá. Depois de alguns meses, eu falei, putz, eu acho que isso daqui não era para mim. E meu pai falava, não, você não pode sair daqui porque é estabilidade, porque não sei o quê. E eu falava, cara, eu tô aqui num lugar que estão me chamando de aluno, de capitão, sabe? Eu não senti que eu tava ali para ficar, que eu me encaixava ali. Falei, beleza, vou para a Unicamp, vou fazer engenharia de computação no Unicamp. Eu larguei minha vaga lá na reserva e fui para a Unicamp para viver durante 5 anos com R$700 por mês. Fui para viver de bolsa, para viver de bico. E, de novo, depois de 2 anos, eu acho que eu me dei conta que eu também era minoria ali, né? Então, tinha 3, 4 meninas no meu ano, né? De uma turma de 100 alunos. E eu falei, cara, era um shitstorm, assim. Os grupos de Facebook, as mailing lists, era horrível, assim. Machismo, misoginia. Então, depois de 2 anos, eu falei, eu também vou sair daqui, eu acho que isso daqui não é para mim. E eu me questionei se computação era para mim, inclusive. Eu peguei tudo que eu tinha, que cabia numa mochila de 60 litros, e fui para a França sem um puto no bolso e sem falar francês. E aí eu cheguei lá, morei lá 3 anos, trabalhei, fiz meu mestrado, e eu continuei sentindo que aquilo ainda não era, sabe? Eu fiz engenharia aeronáutica, mas também não era. Será que era computação? Será que o problema era comigo? Eu voltei para o Brasil, terminei minha graduação na Unicamp. E depois disso tudo, eu ainda continuei. Nos cargos que eu ocupei depois disso, eu continuei me sentindo meio inadequada ali. Então, eu acho que é esse o meu maior desafio hoje, assim. É ainda o sentimento de pertencimento, sabe? Porque tanto no caso do IME, quanto na graduação na Unicamp, quanto no mestrado na França, e nos cargos que eu ocupei depois, eu demorei muitos anos para entender que essa inadequação não era individual, assim, sabe? Que era a Ana sentia que ela não pertencia ali, que ela não tinha pessoas iguais a ela, a Joana também pertencia, então eu demorei, assim, esse é o meu maior desafio ainda hoje, assim, sentir o que tem em comum com outras mulheres que estão ali, né? Então, as coisas que a gente tenta falar, não, você tem que saber falar em público, vamos pegar aqui, vamos dar um curso para a mulher saber falar em público. Ou então, vocês não têm boas ideias, ou, não sei, vocês não sabem negociar. Então, eu acho que quando a gente começa a perceber que essa inadequação não é pegar as mulheres e melhorar as mulheres, né? Então, você não sabe falar em público, porque talvez sua plateia esteja inadequada e não você seja inadequada, sabe? Então, eu acho que tem um pouco desse sentimento de inadequação que eu sinto que muitas mulheres ainda passam e que ainda é um desafio, assim. Então, nesse sentido, a gente não conseguiu avançar. Você acha que persiste essa sensação de... A pergunta é se... Quando eu paro para pensar, além das mulheres realizarem um trabalho não remunerado em detrimento da própria carreira, além delas enfrentarem preconceito que não são boas em matemática, de receberem em média 20% a menos para fazer o mesmo cargo, além de só 5% das CEOs das Fortune 500 serem mulheres,
Isso para não citar as pessoas negras, as pessoas LGBTs, sabe, qualquer tipo de minoria. Então, você pergunta para mim, avançou? Talvez a gente fale mais, sabe? Mas se a gente pegar, você mesmo falou no início, trazendo dados, é lógico que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que o convencimento vem através dos dados. Em 1995, a gente tinha 37% de mulheres em engenharia de computação, ciência de computação. Hoje a gente tem 24%. A projeção para 2022 é 22%. Eu mesmo fui olhar para se a Unicamp tem colocado mais mulheres em engenharia de computação nos cursos, né? E não tem. Então, você perguntar, você acha que mudou? Poxa, às vezes no meu entorno, assim, as pessoas falam mais, elas sentem um pouco... eu sinto que elas são um pouco mais abertas, mas não, eu não acho assim, que tem uma grande diferença, e eu acho que é um trabalho assim, de formiguinha um pouco, às vezes, salvar as pessoas um pouco da ignorância, de entender, é tudo igual. Não, cara, não é tudo igual. A gente ainda vê mulheres fazendo dupla jornada, a gente ainda vê mulheres sendo menos pagas, então... Eu gostaria muito de falar assim, eu acho que é tudo igual, que a gente não sofre mais nada. Eu adoraria, mas eu acho que isso é colocar panos quentes e minimizar um problema que a gente tem, sabe? Eu acho que vencer o jeito que a nossa sociedade funciona atualmente. Então, a gente está falando aqui para pessoas que trabalham na Nubank, que trabalham na Google, que trabalham na Uber, na PicPay, que mudou, né? O jeito que, como a sociedade como um todo... funciona, mudou o jeito que a gente se move, mudou o jeito como a gente paga, transfere dinheiro, mas acho que é muito difícil encarar mulheres como iguais, assim, então acho que não é um desafio muito grande, não é uma coisa que é completamente impossível de se fazer, né? Então... Eu acho que você traz um ponto importante, porque a gente precisa encarar o fato como eles são. Eu acho que é isso que você está trazendo para a mesa, assim. Então, tudo bem, a gente está falando mais sobre isso, mas não necessariamente isso tem refletido em aspectos de vida e de integração melhores. E eu acho que eu falei isso um pouco no começo. Eu acho que a gente tem que encarar isso de uma maneira muito aberta, porque a gente só vai conseguir fazer a mudança quando a gente conseguir entender como a situação acontece. Eu acho que você traz outro ponto importante, que é da interseccionalidade. Então... Obviamente, aqui a gente está falando de mulheres, mas quando a gente amplia para mulheres negras, mulheres com deficiência, e assim a gente vai encontrando outros cenários. Karin, eu queria passar agora a palavra para você, e você trabalha em empresa, mas, enfim, você também é acadêmica, e você suporta muitas meninas em tecnologia, então eu queria ver um pouco a sua visão sobre o desafio, né, que você encontrou na sua carreira. E se aí na sua carreira, com um pouco mais de tempo de trabalho, você conseguiu ver alguns avanços ou não? Olha, deixa eu começar com o momento que esse negócio todo mudou para mim, né? Eu ainda era aluna de doutorado, eu tinha ganho uma bolsa da IBM, era um Faculty Award, né? Então eu devia ser jovem professor e tal, e eu estava fazendo um projeto, o projeto estava indo ok, mas, sei lá, os resultados não eram assim, aqueles mais legais, ou eu não achava que os resultados estavam bacanas, não sei o quê. E eu me lembro que eu estava numa conferência, eu estava ajudando a organizar o primeiro desses workshops para meninas, né? E junto com uma professora da Unicamp, a professora Cláudia Bauser, talvez a Larissa conheça, e a gente estava organizando isso, era uma palestrante que estava falando sobre mulheres, uma coisa, já era uma pessoa muito mais velha, uma pessoa de 50 anos, que para mim parecia assim, uma pessoa velhésima e tal. E eu estava lá me movendo, eu tinha que fazer uma apresentação para esse camarada que vinha dos Estados Unidos, era um VP da IBM, para ver os resultados lá dessa menina lá que tinha feito o Faculty Award e achava que não estava bom, e eu estava mexendo na apresentação como se pudesse mudar os resultados. E eu me lembro perfeitamente, eu estava sentada lá fazendo aquilo dali, não conseguia sair daquele buraco, não sei o quê. E a pessoa que apresentou, ela falou daquela síndrome que a gente tem, né, de você tá enganando os outros. De achar sempre que você vai ser desmascarada, de achar sempre que o teu trabalho não é legal, de você ter aquele pânico de alguém dizer assim, cara, isso é uma droga, isso não funciona, isso não sei o quê. E eu me lembro aquele momento onde eu olhei
para lá e falei assim, caracas, eu não estou sozinha. Então, essa questão da síndrome do impostor, eu acho que é esse sentimento que a Larissa estava falando, essa questão de não pertencer. Né? Você acha, toda mulher está em pânico a cada minuto de achar que alguém vai levantar e dizer, olha, não está legal, você não sabe nada, esse negócio eu posso fazer melhor, está errado, aquele ribimboca, não sei o quê. E isso aí tem uma estatística para isso, quer dizer, as mulheres preparam 50%, 60% mais a parte do tempo que elas gastam para preparar uma coisa do que os homens. As mulheres se vendem pelo seu valor atual, pelo que você sabe. Qualquer entrevista de emprego, o homem se vende, né, tipicamente pelo que ele vai poder ser, ele vende um potencial, né, vende no futuro, você vende no tempo presente. Né? Isso acontece com todo mundo. E isso acontece para sempre. Né? Então, foi naquele momento que eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque essa é a sensação que você tem em qualquer momento da sua vida. Se eu me lembro uma vez, fui fazer uma apresentação, quando eu ainda estava lá pesquisando na NASA, não sei o que e tal. Eu me lembro de olhar no espelho e sair para fazer um negócio, aí você fala, pô, tá ruim essa roupa, tô meio gorda e tal. E caracas, o que faz um indivíduo que saiu do Brasil, fala português, está falando inglês, vai apresentar para a NASA, transmitido, não sei o quê, achar que é inadequado? Achar que, putz, o cara vai te achar gordinha na parada. Por quê? E uma das coisas que eu aprendi com isso é que, a gente precisa se ajudar. E isso a gente precisa cuidar, né? Não é uma coisa que você... Essa segurança, e é a mesma coisa que bias, né? Isso não vai embora. Isso é uma coisa que faz parte do ethos, né? De acho que todas as mulheres e tudo mais. Então, você tem que tratar isso como você trata de uma doença crônica. E você tem que começar a criar mecanismos para falar, opa, pera lá, isso é razoável? É isso aí mesmo? Sabe? E entender o que você precisa fazer, entender o que é a realidade, entender em que lugar que você está. Se faz sentido ou não faz sentido isso. Então, eu acho assim, todos os grandes desafios que eu tive na minha carreira, eu acho que para mim o maior, na verdade, foi fazer essa transição do mundo acadêmico, onde eu já era professora, quadro principal, a PUC no Rio era assim, a melhor universidade do país, a primeira C7, assim, era do Borogodó, tinham 3 mulheres, 3, eu era uma delas, eu era diretora da engenharia de computação e eu saí para ir para a indústria. Então, você sai de um lugar onde você já se afirmou, você já está mais ou menos ok, para um lugar que nego não te conhece, não vai ler seu currículo. Tem essa. Então, você chega lá e aí realmente é um choque de realidade, né? Porque é um choque de cultura. Quando você entra numa firma americana, você tem uma coisa que é muito diferente de você trabalhar numa instituição de educação. E eu trabalhei na Microsoft, eu trabalhei na Microsoft Research, eu trabalhei na MC e depois na Dell EMC, né? Que a Dell tem uma cultura extremamente diferente, é muito mais dureza. E depois eu trabalhei numa mineradora, né? Eu mudei para uma firma de mineração. E o que eu aprendi, né, nesses choques de mudança é que a primeira coisa que você tem que fazer do ponto de vista da carreira é o seguinte: você precisa entender por que você acorda de manhã. Então, para mim, quando eu estava na universidade, o propósito é claro. Né? Qualquer professor vai te dizer, você chega lá e o que você quer fazer, na verdade, é coaching, é mentoring, é mudar a vida das pessoas que estão com você. E o teu sucesso, na realidade, é o sucesso delas. Ponto, parágrafo. Numa organização, é diferente. Você precisa achar onde é que está esse propósito. Você precisa achar como é que você vai fazer isso numa organização que tem shareholders, que é negociada na bolsa, que precisa mostrar resultados. Assim, você tem aquela questão toda do agente, você enquanto agente desses shareholders, você precisa mostrar isso, mas como é que você vai fazer isso com as pessoas que estão em volta de você? Enquanto mulher, e como é que você vai promover isso? Isso faz parte da missão social, né? Enquanto isso. E eu fiz isso no Brasil e depois eu fiz isso com esse time da Rio Tinto, que é internacional. E aí você vê grandes diferenças, eu acho. Eu acho no mundo acadêmico, onde você não tem essa coisa do politicamente correto, que a gente sempre achava meio engraçado, meio esquisito, quando você move para uma empresa que
que tem uma governança, que tem uma responsável por ética, por inclusão, por compliance, você vê que a vida é muito mais legal. Você vê que aquela história de, deixa pra lá, é só uma piadinha, é uma piadinha sem graça. Não é legal. Não é legal fazer graça das mulheres, não é legal fazer graça dos portugueses, não é legal fazer graça de qualquer coisa que vá, sabe, que vai single out qualquer minoria. E quando você muda do mundo de tecnologia para o mundo de mineração, fiquei em pânico, né? Falei, caracas, aí como é que vai ser? Os caras vão ser bambambam, não sei o quê, tinham trabalhado já com óleo e gás e tal, tinha uns clientes que eram, então era meio difícil. Quando eu mudei para o mundo de mineração, eu entendi, caracas, eu tive que ir para uma mineradora que é commodity barra pesada para entender como que era difícil para as mulheres no mundo de tecnologia. Como que é difícil ir para aquelas conferências, como que é difícil você ir para aquela conferência tipo Vegas, assim, e tem aqueles papos esquisitos que não existem em tecnologia, em mundos mais caretas. Então, eu acho que o grande desafio é como é que você se coloca frente a isso, né? Como é que você consegue se dar a força interna suficiente para dizer, não, é isso. E eu sou boa o suficiente, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso numa cultura diferente. E quando eu fiz isso na Rio Tinto, eu fiz isso para os meus times não são do Brasil. Na verdade, a brasileira só eu. Só tenho eu e agora um outro cientista de dados que entrou no time. Mas os meus times são de 14 países diferentes. E falam 16 línguas diferentes. E moram no Canadá, e moram na Austrália, e vieram da África, e vieram da Austrália, e vieram da China, e vieram da Europa, são canadenses. Eu tenho times na Austrália e em Singapura. E aí que você entende como que você consegue realmente ter um time que é super eficaz, super produtivo, quando você consegue fazer a inclusão. E a inclusão é criar espaços onde você esteja segura, todos estão seguros para dizer o que pensam, expor suas ideias. São espaços onde essas pessoas são bem-vindas, elas se sentem bem-vindas, você pede para elas sentarem do teu lado, você gosta quando elas chegam. E que elas se sintam celebradas pela sua diferença. É aí que você realmente começa a construir um ambiente de trabalho que é bacana. Agora, como a Larissa, a gente está onde a gente tem que estar? Putz, a gente não está. Cara, eu faço isso há 25 anos. Não tem uma sala, e eu acho que a Cláudia deve ter essa experiência, a gente começa a entrar nos lugares que tem cada vez, é igual o ar, vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Então, você é a única mulher da parada. Estava numa reunião de comitê de conselho da Andy, né? Aí tinha um camarada lá que era meio gringo, não sei o quê, e falou, olha, o meu IT, não sei o quê, você pode fazer isso? Eu falei assim, eu não posso fazer isso não, porque eu sou sua fellow conselheira, eu sou do conselho, eu não sou a secretária. Não, cara, não, 3 de 2, impressionante, 3 a cada 5 reuniões, as pessoas chegam para você e pedem para você ajudar ou no IT, ou você acha que você é a admin de alguém. E, cara, é difícil isso, né? E é difícil a gente estar batalhando isso tantos e tantos e tantos anos, né? E ver que a agulha muda só um pouquinho. Mas a gente tem que continuar, Larissa. Eu acho que é o trabalho da formiguinha, né? Fazendo isso. E, na verdade, eu vim daqueles 35%. Então, na minha turma, eu era 35%. Na tua turma, era 19%. O que a gente vai fazer agora, vai fazer a próxima turma ser 35%. Então, o que a gente tem que fazer agora é fortalecer o teu elo. Esse elo que junta essas duas gerações, tem poucas mulheres, elas estão sendo assustadas, elas estão indo ter os bebês e não estão querendo voltar, elas estão, assim, vocês são as aves raras. E vocês que estão, sabe, é a ameaça da quebra do elo. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Quer dizer, as mulheres que estão no momento da carreira, como eu estou, como a Cláudia, tal, que a gente precisa fazer é garantir, cara, segura a onda aí, fica aí, segura aí, porque está vindo a geração dos 35%, 40%, e caracas, talvez 50%, né?
Vou parar por aqui para deixar para a gente ouvir a Cláudia. E ao mesmo tempo abrir espaço, fazer conversas difíceis, isso também vai ampliando a oportunidade para a geração que está vindo, né? Então, tem uma corresponsabilidade aqui não só de fazer o teu papel, mas de também abrir espaço para as novas gerações, né? De colocar esse ponto na mesa e de avançar nesse tema. Cláudia, eu queria muito te ouvir agora. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva. Karen, você trouxe um ponto que eu achei super interessante, eu vou passar a usar, inclusive, que é essa relação da síndrome do impostor com a doença crônica, que eu acho que é uma verdade, é algo que dificilmente vai te abandonar, mas que de algum jeito você tem que entender como lidar com isso. E aí eu queria te ouvir um pouco, Cláudia, dentro desse cenário, obviamente falando dos desafios que você passou, e se essa é uma realidade, como é que você tem lidado com isso? Boa noite, todo mundo. Até antes de começar, eu, de alguns anos para cá, criei o hábito de todas essas falas sempre abrir falando de mim e da minha vida pessoal, né? Que foi uma coisa aí nesses anos de reflexão que eu percebi que eu não falava de família, eu não falava de filho, eu não falava de nada. Já entrava vestindo um personagem como se eu fosse um homem que também não fala da esposa, ou se fala, não fala do nome. Então, contando para vocês um pouco da minha vida pessoal, que eu acho que tem um link muito forte com o que eu vou falar um pouco da minha experiência profissional. Então, sou casada há 15 anos, tenho um filho de 12, então até aqui atrás, daqui a pouco ele aparece, que ele adora fazer um mystery appearance aqui nos calls. E fui criada por um pai americano e uma mãe brasileira. E por que eu gosto de contar isso? Porque eu acho que dentro da minha casa eu tive alguns exemplos que foram muito importantes e, ao mesmo tempo, alguns conflitos que foram criados com essa essência da criação. Então, assim, primeiro, exemplos importantes. A minha mãe trabalhou a minha vida inteira, então foi um super exemplo de uma mãe trabalhadora, era educadora, então num ramo diferente, mas sempre tive aquele exemplo de ter uma mãe que tinha que equilibrar as coisas e não estava sempre disponível e a gente tinha que ajudar, etc. E do lado do meu pai, uma pessoa que sempre teve aquele mindset muito americano. Então, cobrou o aluguel da gente depois da faculdade, botou a gente para fora para ir conquistar a vida. Só que também, junto com isso, veio uma fala muito forte de, cara, você pode ser o que você quiser. Então, eu acho que muito do começo da minha carreira, que eu vou contar para vocês, foi atribuído a essa força que veio desde a infância, quase, né? No meu aniversário de... Ó, tá aqui o Nicolas, é que eu tô com o fundo... Filho, aparece, vai, já que você tá se escondendo. Daqui a pouco ele aparece. Essa força de você pode ser o que você quiser, né? Eu conto, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei uma cópia da Mulheres que Correm com os Lobos. Eu fui efetivamente ler o livro, acho que 10 anos depois, mas só de receber e entender do que aquilo significava já foi uma coisa muito forte de, cara, vai conquistar o mundo. E aí eu acho que como isso se refletiu no começo da minha carreira, eu quase que... eu não sei, acho que eu estava tão desligada disso que a Larissa trouxe, que a Karen trouxe, assim, que eu nem prestava atenção, sabe? Eu comecei a minha carreira numa empresa de consultoria, tive muita sorte da primeira chefe ser uma mulher, então logo ali já tive uma referência. Depois disso, já fui para o lado totalmente digital, então comecei uma carreira aí com muitos fracassos como empreendedora, né? Primeira startup nos Estados Unidos em 1998, então antes da primeira bolha estourar, já fracassei. Como a Larissa, também fiz a minha malinha, falei, cara, não tenho para onde ir, não tenho dinheiro. Eu tinha ganho ali um dinheirinho que eu tinha conseguido juntar, na época $5.000, o câmbio estava como está hoje, e eu olhei para a minha vida e falei, putz, se eu voltar para o Brasil, nessa época eu morava nos Estados Unidos, se eu voltar para o Brasil para morar na casa da minha avó, esse dinheiro vai render muito. E aí percebi que o mundo digital no Brasil estava começando, a onda das startups estava começando, consegui voltar para o Brasil na época para o projeto que era do IBEST, que muitas de vocês que estão aqui nos ouvindo talvez nem conheçam, nem lembrem, o Marcelo vai lembrar,
mas o iBest foi o primeiro discador na época que não tinha internet como a gente conhece hoje, né? Você tinha que tirar o fio do computador, colocar o fio do telefone, colocar no computador, baixar um discador, clicar nele e ouvir um barulho bizarro e rezar para você se conectar. Então, eu comecei nessa brincadeira que hoje agora está na moda, né? Falar Women in Tech, digital. Aqui, vocês estão vendo uma carinha aqui, ó. Comecei nessa brincadeira há muito tempo, mas diferente um pouco da história da Karen e da Larissa, eu não era engenheira, né? Então, a minha formação foi em economia. Comecei nessa carreira pelo lado de negócios, então muito pelo lado de marketing, pelo lado de business development, e não senti tanto essa coisa no começo de ser a única mulher. Enfim, eu não vou entrar aqui ressaltando meu currículo, porque ele é muito longo, tive muitas passagens, mas a verdade é que eu passei por várias startups, e muitas quebraram, muitas não foram bem-sucedidas, outras foram. E aí, voltando, Bárbara, um pouco para a sua pergunta original, assim, de qual foi o maior desafio, nessa fase, o meu maior desafio é que eu era julgada por todo mundo. Então, eu era julgada pelo meu pai, que me falou que eu podia ser o que eu quisesse, porque ele olhava... Meu pai fez carreira 50 anos na mesma empresa. Ele olhava para mim e falava assim, cara, eu não estou entendendo. Eu te ensinei que você podia ser o que você quisesse, mas isso não significava ficar pulando de país em país, com uma mochila nas costas, indo morar na casa da sua avó, sem ter um rumo de carreira, você não sabe o que você quer. E isso foi o meu maior desafio durante muitos anos. Então, os amigos, os colegas, o meu apelido era Job Hopper, era a Cláudia nunca para quieta no emprego, e ninguém conseguia entender que, na verdade, na minha cabeça, aquilo estava fazendo muito sentido. Eu estava trilhando aí uma carreira nesse mundo digital que ninguém sabia o que era, e para ela ter um significado e para eu conseguir ter uma visão 180, não vou nem dizer 360 graus do que era esse mercado, isso era necessário. Você tinha que passar por investidores diferentes, você tinha que empreender sozinho com o seu próprio dinheiro, e só assim que eu conseguiria ter uma visão disso tudo. Então, nessa fase, engraçado que o que eu sentia como pressão não era por ser mulher, e sim por não estar trilhando uma carreira tradicional, por não ter escolhido um caminho muito linear, de ficar na mesma empresa há muito tempo, fazendo a mesma coisa. E eu acho que um pouco desse mundo das startups, como nunca tem gente suficiente para fazer o que tem que ser feito, o preconceito do gênero ele demora muito para aparecer. Porque é uma coisa assim, cara, todo mundo tem que fazer tudo, all hands on deck, não tem muito essa opção, né? Todo mundo serve o cafezinho, não é só a mulher que entra na sala, que eu concordo com a Karen, já passei por inúmeras situações onde eu fui confundida com a copeira, e eu era meio ingênua até, sabe? Eu ouvia muito essa coisa do síndrome do impostor, eu falava, gente, mas que engraçado, cara, eu não estou sentindo isso na minha carreira. Até que eu fui trabalhar no mercado financeiro. E aí foi o momento em que eu falei, putz, até me senti muito culpada, né? Eu nunca vou esquecer o dia que eu, conversando comigo mesma, assim, na frente do espelho, eu falei assim, nossa, esses anos todos eu não apoiei, eu não entendi, eu acho que eu até cheguei a criticar, sabe? Eu fui uma daquelas mulheres que falou assim, ai, gente, que mimimi, que coisa chata esse assunto. E de repente eu me vi naquela situação que eu falei, holy shit, isso existe e é muito feio. E aí eu entrei pro lado que a Karen trouxe, né, do ser a única mulher na sala, no comitê, mesmo tendo o mesmo status do que os meus pares, sendo assim que sim, eles pedem para você sair para fazer alguma coisa. Aqui é a primeira que sai da sala e depois o clube do Bolinha fica discutindo vários assuntos que você não está mais na sala e você não sabe o que está acontecendo. A ser elogiada literalmente pelo diretor de RH, ouvir comentários do tipo, você pode voltar amanhã de calça porque eu não estou conseguindo me concentrar que você está de saia. E aí parece que durante esse tempo todo no mercado financeiro passou um filme na minha cabeça de, gente, this exists. E nesse momento o meu desafio mudou completamente, né? Ele foi de ser uma pessoa totalmente ingênua a isso e nunca ter entendido isso como uma barreira para realmente ter que olhar e falar assim, cara, isso é uma barreira. E por mais que eu seja diretora desse banco, por mais que eu seja diretora estatutária e eu assine
e tenham o mesmo nível de responsabilidade do que os meus pares, eu não confio nem que eles estão passando todos os contratos por mim. E aí começou realmente a entrar um issue de governança corporativa real. E é uma empresa, né, acho que a Karen trouxe da multinacional, de compliance e de diversity e tudo. As empresas, né, esse banco que eu trabalhava não tinha nada disso, então eu me vi realmente sem nenhum recurso. E aí foi o momento onde eu resolvi, usar uma expressão, né, dos anos 70, assim, resolvi queimar meu sutiã. Foi o momento onde eu absorvi a missão de ser uma grande advogada das mulheres, de realmente virar não só uma spokesperson como eventos como esse, mas realmente olhar para as mulheres ao meu redor e que na época ou já tinham trabalhado comigo ou que estavam trabalhando comigo e realmente começar a construir esse plano, entendeu? Como que essas mulheres vão crescer? Como que eu vou promover elas? Então, isso passou por brigas de mulheres grávidas em reunião de calibration, falando, não vamos promover porque ela está grávida. E realmente ir para o pau e brigar com o RH, brigar com o meu chefe de promover essas mulheres. E foi aí que o meu desafio realmente passou a ser como fazer isso de uma forma construtiva, de uma forma que a gente consiga ver evolução e de uma forma que a gente consiga ter ouvido até das pessoas que não querem ouvir falar sobre esse assunto. Então, você perguntar para um presidente de um banco, um VP de um banco, uma pessoa que foi criado nesse mercado financeiro, eles não querem ouvir desse assunto. Então, qual é a linguagem que você vai usar para fazer com que eles escutem o que você está falando e não você ser mais uma pessoa que está ali buzinando sobre o assunto da vez? E esse passou a ser realmente o meu grande desafio. Eu acho que hoje, falando de Uber, a gente tem uma série, aí obviamente com toda a metodologia que a Bárbara aporta e a parceria que a gente tem com a ONU, eu acho que pela primeira vez eu vejo realmente uma oportunidade de olhar para esses assuntos de forma estruturada. Como nós, mulheres de negócios, independente se somos engenheiras ou não engenheiras, como é que a gente olha para isso como um problema de negócio e não como um problema de feministas, não como um problema de diversidade, mas assim, tem um problema instalado. Esse problema ele pode estar instalado seja no momento de recrutamento, seja no momento de desenvolvimento de liderança, seja no momento de promoção, seja no momento dos encontros, da dinâmica das reuniões, como que a gente faz com que as reuniões não tenham só uma mulher, como que a gente garante, como a gente está aqui hoje numa iniciativa de trazer mais mulheres para o Tech Center, para que isso não aconteça. E eu acho que hoje esse é o maior desafio no meu papel, e aí eu falo isso tanto para paridade de gênero, como para raça, para todas as outras os outros desafios que a gente tem de equiparação dentro dos nossos times, é como trazer método para isso. E como poder avaliar o resultado, como poder olhar para os processos internos da empresa, para como ir só dessa fala que a gente está fazendo aqui, para realmente uma coisa como a Karen falou, como é que a gente vai ser o elo para essa próxima geração para trazer esse número de volta para 35%. Não é só falando, não é só fazendo eventos como esse, e sim a gente por trás desse tipo de fala e por trás desse tipo de evento, a gente conseguir olhar para as empresas onde a gente está inserido e realmente ser o catalisador da mudança. Então, eu tenho muitas dessas mulheres que trabalharam comigo anos, que quando a gente se encontra, é aquele almoço que fica todo mundo falando, pô, olha a minha experiência, olha que história horrível. E eu sou sempre a chata no fim, que no fim, quando acaba o almoço, eu falo, tá, e o que vocês vão fazer sobre esse assunto? Tipo, entendi, aqui foi uma sessão de terapia em grupo, isso faz muito parte dessa transparência que a Bárbara trouxe, dessa necessidade que a gente tem também de poder falar em grupos entre mulheres, de, poxa, me sentir insegura, poxa, eu acho que eu não estou preparada para essa posição, o que você acha, me ajuda. Só que a gente tem que ter uma disciplina de também sair desses momentos e fazer essa mudança acontecer, né? E isso exige apoio de todo mundo, então, né, a Larissa precisa do meu apoio, do apoio da Bárbara para fazer essa transformação dentro da Uber, a Karen precisa de várias pessoas para apoiá-la dentro da organização que ela está, mas se a gente também não assumir essa responsabilidade no bom sentido, não no sentido de mais uma coisa nas nossas costas,
mas no sentido de líderes, né? Líderes, mulheres, homens. O Marcelo e o Nandu estão aqui como 2 homens líderes dessa área que estão assumindo também esse papel de liderança da mudança. Então, eu acho que hoje eu olho assim nos fóruns que eu participo, nos grupos, com as outras empresárias com quem eu troco, esse é o maior desafio. É como é que a gente traz KPIs, todo o resto dos nossos projetos, né, eles têm cronogramas, eles têm meta, eles têm forma de medir se a gente atingiu aquilo ou não. Por que para esse assunto seria diferente? E eu acho que ainda tem um grande desafio, né? Como sociedade, a gente ainda está amadurecendo. Então, não é igual, por exemplo, o Agile ou o Scrum, que já tem literatura, você vai ler um livro, você faz um curso e você sai capacitado para isso. Esse assunto é um assunto que ainda está muito mais imaturo e nós, como profissionais, ainda estamos amadurecendo como fazer isso acontecer. Então, isso eu acho que é um desafio constante, e a forma que eu tenho tentado abordar não só na minha liderança dentro da Uber, mas na minha liderança em outras esferas. Então, o síndrome do impostor como uma coisa crônica, a Karen estava falando, eu estava até trocando um chat aqui, que mais recentemente, agora eu estou quebrando a próxima barreira, que são mulheres em conselho de administração. Então, a minha vida inteira fui sendo a única mulher na sala de gerente, depois a única mulher na sala de diretora, agora a única mulher na sala como CEO, como general manager, e agora comecei no trabalho de conselho. E começa tudo de novo. É crônico. Eu entro na sala e falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei do que essas pessoas estão falando. Eu não sei ter esse papel de conselheira. E você começa... o ciclo é como se ele resetasse e você tivesse que reconstruir essa confiança. E aí, nesses momentos, uma coisa que eu uso muito para me ajudar, quando eu vou falar para as pessoas que estão começando na Uber, então faço questão, em todas as novas turmas a gente faz um treinamento, e eu sempre entro para uma sessão de Q&A de 10 minutos para as pessoas me conhecerem, saberem quem eu sou, e não sentirem que eu sou aquela pessoa inacessível, muito distante. E um conselho que eu sempre dou para eles e eu senti isso muito no começo da Uber, e eu acho que isso é para todo mundo, é para homens, mulheres, não é uma coisa só da mulher. Vocês vão sentir em vários momentos que vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fazendo. Vocês vão olhar para a complexidade desse negócio e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei fazer esse trabalho. E o conselho que eu sempre dou para eles cara, confie no processo. Para você ser selecionado, né? E a Larissa passou por isso, ela sabe, a Bárbara passou por isso, eu passei, a Camila passou, todos nós passamos por um processo de seleção que, em muitos casos, demora 3 meses. Você vai falar com mais de 50 pessoas, vai apresentar um case, você vai ter um painel. Cara, o meu conselho cara, trust the process. Se você foi escolhido, é porque você tem alguma coisa que todas essas pessoas que tiveram contato com você enxergaram em você. Então, todo momento que você entrar nessa espiral da insegurança, lembre daquelas 50 mil entrevistas, lembre de todas aquelas pessoas que tiveram que escolher e se apoie nisso, né? Use isso como a sua bengala, a sua muleta, o seu momento de ego boost, e é o que eu tento fazer comigo mesmo nesses momentos crônicos do nosso síndrome do impostor, né? Então, putz, calma, se eu estou aqui nesse conselho, é porque esses conselheiros todos que são muito mais velhos do que eu, muito mais fodas do que eu, já estão fazendo isso há 20 anos, olharam para mim e enxergaram alguma coisa que eu tinha que agregar nessa mesa. Então, cara, fica quieta, mapeia o ambiente e, aos poucos, vai entendendo como você agrega, como você entra nesse mundo e ganha essa segurança. Mas, assim, eu acho que seria uma mentira se eu falasse que isso não é um ciclo que está sempre se reiniciando e a gente vai sempre reconquistando, né? A gente vai ganhando a nossa confiança. Cada vez mais eu acho que isso vem através de um mapeamento muito bem feito, né? De acalmar essa ansiedade, olhar para a sala, entender quem são as pessoas, entender qual é o papel de cada um ali, qual sim pode ser a pessoa que vai querer te derrubar, né? Quantas milhares de vezes eu já não passei por isso, eu acho que a Karen certamente nas empresas grandes também, a Larissa nesses ambientes também bem masculinos deve ter passado, mas
vai mapeando e vai resetando, né? Cria um mantra, seja lá o que for, e vai resetando na sua cabeça para você conseguir realmente encarar cada um desses momentos. Eu quero pegar, na verdade você trouxe vários pontos importantes, mas eu quero pegar um que é essa coisa, como a gente passa da fala, né, para ação, que eu acho que isso é super importante. Larissa, eu queria que você me ajudasse a endereçar isso. Você trouxe pontos falando da questão de desigualdade na carreira, de tecnologia. Como é que você acha? Isso é um fato, na verdade, vocês trouxeram, Cláudia trouxe, Karen trouxe isso como exemplo real de situações que vocês viveram, mas como que a gente sai disso e transforma o ambiente das empresas de tecnologia? Assim, você tem algumas questões práticas de mudança, e aí eu imagino que aqui no Meetup a gente não tem só pessoas que estão trabalhando em tecnologia, mas tem pessoas que gerenciam empresas, e aí elas poderiam absorver um pouco desses conselhos. Então, como é que a gente passa da fala para a ação, no sentido de diminuir essas desigualdades que todas vocês viveram e que você trouxe no começo também da sua fala? Eu acho que o primeiro ponto é conseguir se enxergar, né? Num primeiro ambiente, então eu acho que foi uma coisa que apareceu bastante aqui. Você é a única naquele ambiente, então você não consegue se projetar, né? Onde que eu posso chegar? Então, tem diretores, tem mulheres, tem CEOs, tem CTOs. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é simplesmente colocar essas mulheres lá, né? Então, eu sei que eu posso chegar em um determinado lugar porque eu sei que outras já chegaram lá. Eu acho que a segunda coisa a se fazer, e eu tentei trazer um pouco disso na minha primeira fala, é entender que é um problema grande mesmo, né? Mas se a gente parte do princípio que é um problema grande, mas a gente só se isenta da responsabilidade, fala, ok, a gente sabe como lidar com mudar, como o mundo se movimenta, como o dinheiro se movimenta, mas a gente não sabe lidar como a gente trata mulheres igualmente. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Sim, podemos fazer alguma coisa. A primeira coisa é entender qual é o problema, e o problema não está somente nas mulheres que devem mudar para se adequar. A gente está falando aqui de diversidade, de incluir pessoas que são diferentes e mantê-las em um determinado espaço. Então, eu acho que partindo dessas duas coisas, né? Entender o problema, entender que sim, a gente tem preconceitos. Eu tenho vários preconceitos e uso linguagem que nem sempre é inclusiva, nem sempre sou a melhor pessoa que eu posso ser, mas a gente parte do princípio que, encarando esses problemas, a gente consegue, talvez, mudá-los e solucioná-los, né? Mas a gente tem que saber qual é o problema. Então, realmente, de novo, se eu retomar, né? A gente vai dar curso para as mulheres aprenderem a falar em público, ou para as mulheres aprenderem a negociar, ou para as mulheres se curarem da síndrome do impostor. Então, eu acho que olhando para... que não é também a plateia, né? As mulheres não conseguem falar em público porque a plateia a interrompe. Então, a gente tem men-interrupting, rose planning. Então, a gente tem várias palavras que agora a gente já começa a entender, né? Que as mulheres são mesmo mais interrompidas, que elas não se sentem seguras para falar em uma plateia onde ela não é bem-vinda. Então, como se espera que as mulheres falem em público? Como se espera que elas negociem melhor? Como se espera que elas exponham as suas ideias, e toda vez que elas expõem as ideias, aquela ideia vai ser de alguma forma roubada ou assim, estatisticamente, né? Isso não acontece, lógico, devido a guardar as suas proporções, isso não acontece em todos os momentos, eu não estou falando pessoalmente com ninguém, mas tratando de um problema social que a gente tem, né? Então, passando por aí, a gente primeiro tem que entender que isso acontece, que sim, as mulheres são mais interrompidas, sim, as mulheres são... se espera que elas falem de uma maneira mais dócil, que se cuide do seu entorno por um instinto maternal. Então, tem uma série de expectativas que são maiores e são diferentes. Então, o que a gente pode fazer concretamente
para mudar isso, né? Voltando à sua pergunta original, é entender, olhar para isso, discutir, falar sobre isso e talvez entender que isso acontece sem colocar panos quentes, sem falar, mas eu sou vítima. A gente tem números, então não precisa, sabe, da gente voltar nisso. A gente vai ter que baixar a barra de algum processo seletivo para incluir mais mulheres. Não, tá aqui, tem números, sabe, que as mulheres são tão boas quanto, ou até melhores, e tem níveis de educação que passam muito bem nos SATs, nas provas de faculdade, no Enem. Então, eu acho que é um trabalho de voltar e fazer as pessoas também entenderem onde que está o problema e como a gente pode contribuir e quem a gente deve ouvir para sanar esse problema. Você falou uma questão do tipo, elas são mais interrompidas e, ao mesmo tempo, existe ainda uma não conexão, na verdade, ou uma não expectativa das mulheres serem ambiciosas ao mesmo tempo. Então, na verdade, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Pouca representatividade, quando minimamente ela existe, o papel dela não é um papel ativo e, ao mesmo tempo, essa visão de que a palavra ambiciosa é ainda depreciativa para a mulher. E aí, nesse sentido, eu queria escutar a Karen e a Cláudia mais um pouco. Por que vocês acham que ainda é feio as mulheres se considerarem serem ambiciosas e falarem sobre isso? Karen, quer começar? Olha só, da mesma maneira que a síndrome do impostor, eu acho que você tem alguns tipos de como é que a gente fala bias em português, assim, de você... Yes. É uma questão cultural, você tem um viés onde isso é uma realidade, entendeu? Então, uma mulher que fala muito, reclama muito, se você comparar um homem que faz a mesma coisa, o cara é agressivo, lutador, batalhador, ela é histriônica, né? Ela é horrível, ninguém quer ouvir, ninguém aguenta e é a primeira a ser derrubada. Né? Então, tem diferenças. E, poxa, que bacana que tem diferença. Então, a gente tem que entender elas e capitalizar. Acho que, do ponto de vista interno, realmente... E tem literatura, tem um cânone todo sobre essas coisas. Como é que você vai se colocar frente a isso? Mas eu acho que o mais importante e aí eu acho que é igual uma cebolinha, né? Você tem, do ponto de vista interno, né? Do teu foro interno, o mais importante é você saber o que você quer. Porque se você não conseguir articular o que você de fato quer, você sempre vai ficar sujeito à vontade dos outros. Então, você tem que ser capaz de fazer isso, mas capaz de fazer isso de uma maneira positiva. De dizer o que você quer. E a resposta nem sempre é legal. Quer dizer, assim, em vários momentos onde eu tive que negociar novos salários, negociar novas posições, uma mulher que fala... e que diz, eu tive feedback super negativos, tipo, HR ficou super chateado, porque a sua oferta é ótima, não sei o quê. Eu falei assim, desculpa, eu não acho, eu acho que devia ser assim, mas isso acontece, eu acho que isso acontece, eu acho que é mais fácil você retrucar para uma mulher do que para um homem, isso é uma verdade. Então, isso a gente não vai conseguir mudar. Então, o que a gente precisa conseguir ser muito consistente é como é que você vai articular e fazer isso de uma maneira tranquila, fazer isso de uma maneira calma e de uma maneira que tenha lógica, né? Então, se você olha... como é que você convence alguém de alguma coisa, né? Você tem que ter uma lógica, você tem que ter um ponto de vista ético disso, né? Ethos, né? E você tem que ter um pouco de emoção. E aí, quando você traz esse ponto de emoção, eu acho que aí as mulheres são muito bacanas nisso. Então, quando você consegue arrumar isso, pessoalmente, eu acho que você consegue exercer uma mudança que vai ter uma ação sobre você. Mas à medida que a tua carreira vai avançando, você já tem uma certa gerência sobre outras pessoas. E aí é que, de fato, você tem que ter esses valores super bem alinhados. Então, tem que ser uma mensagem clara e tem que ser uma coisa muito clara que você tem enquanto gestora, né? Assim, o que é importante para você, né? Porque tem uma hora que você acha que, isso é mimimi, isso não é, mas o que é, de fato, que você vai querer? Então, por exemplo, eu vou te dizer da minha gestão, para mim é muito importante que a gente tenha uma isonomia salarial.
E isso é uma coisa que eu batalho enormemente para conseguir fazer isso. Austrália, Singapura, que são salários muito diferentes, são lugares diferentes, mas você precisa. Isso foi uma batalha na companhia. Agora, na questão da competência, e eu tenho uma pressão monumental na Rio Tinto para que sempre a gente tenha um número X de mulheres. O meu time, claro, eu tenho um time dos data scientists, data engineer. Quantas meninas data engineers vocês têm? Cara, o meu eu estou sempre levando paulada de todo mundo. Porque o meu time aqui tem um menor número, porque é muito difícil achar que se você só produz 19%, 20%, eu tenho 23%, já é melhor do que o mercado. Então, você tem que conseguir articular essa história. Porque você também, enquanto gestora, não pode contratar só porque é mulher ou só porque é diverso. Você tem que ter os melhores, porque senão você não sobrevive. Então, a maneira com que você vai, assim, essa narrativa é muito importante. Você vai fazer, mas você tem que conseguir colocar isso e dar um balanço. E eu acho que no final da cebola, você tem o que você vai fazer para fora. São os grupos que a Cláudia pertence, os grupos que eu pertenço. O que você vai fazer para ajudar num outro ambiente? Porque, de certa forma, a gente controla a cultura dos nossos grupos e garante que as pessoas estejam, e eu não digo não só as mulheres, né? Mas eu falo de inclusão de maneira geral, né? Raça, orientação sexual, geografia e gênero. Mas você consegue controlar isso dentro do teu mundo. Mas como é que você incentiva os 35%? O que você faz de fato? Como é que você usa a sua posição corporativa para incentivar as meninas que precisam ouvir? Não precisa ouvir de mim, que sou mãe de filho de 20 anos, mas precisa ouvir a Larissa, precisa ouvir a Camila, precisa ter um role model que elas possam olhar e dizer assim, caramba, eu posso ser ela daqui a pouco. Dá para fazer. Porque senão fica muito distante e a gente não consegue construir isso. Eu acho que esse é a missão, né? É isso que a gente tem que fazer nessas várias... E coach. Está sempre lá, portas abertas, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Cláudia. Eu acho engraçado, né, que eu respondi aqui o meu maior desafio na sua primeira pergunta, mas no fundo, o meu verdadeiro maior desafio foi não ser percebida como a agressivinha, a difícil, e todos os adjetivos muito piores do que esse que eu estou falando aqui, né? E a verdade é que de alguma forma essa fama ela me persegue a minha carreira inteira, e era uma coisa muito engraçada porque eu ouvia muito isso dos meus pares, dos meus fornecedores. Eu olhava e falava assim, não, realmente eu estou exigindo mais de você. Você não vai me enrolar na primeira resposta, na primeira negociação ou na primeira forma. Só que a contrapartida é que eu também comecei a perceber que, de alguma forma, os investidores, os meus chefes, eles gostavam disso. Então, teve uma fase aí na minha carreira de startup que eu era conhecida como assim, dá para a Cláudia. Ela vai tirar o negócio, ela vai tirar do papel e vai chegar do outro lado. Então, eu aterrissava lá o investidor Venture Capitalist no Brasil, conversava com meia dúzia de headhunter, preciso de uma pessoa para botar esse projeto de pé. Putz, fala com a Cláudia. Eu comecei a perceber que isso tinha um atributo muito positivo, né? Assim, você ser percebido como uma pessoa que tira de pé, que faz acontecer, que não tem tempo ruim, que vai botar o time para trabalhar, era, na verdade, um grande elogio. É que para os meus pares, que talvez estavam vendo isso acontecer, tinha também um olhar de tipo, nossa, como ela é agressiva, porque, obviamente, para conseguir tirar o trabalho do papel, eu tinha que ser, às vezes, agressiva ou ambiciosa, ou realmente tirar as pessoas, muitas vezes, da zona de conforto delas. E o momento que eu percebi onde isso mudou foi o momento onde, eu falando um pouco até da fase do banco, que foi talvez a parte mais cruel assim, da minha carreira nesse sentido, foi o momento onde as pessoas começaram a perceber que eu tinha o respeito dos times. Então, as pessoas que reportavam para mim, ou que eram, né, dos níveis abaixo das gerações futuras, homens ou mulheres, elas estavam me seguindo.
E elas estavam conseguindo se projetar, né? Isso que a Karen falou, poxa, calma aí. Eu me identifico com esse mindset, eu me identifico com essa forma transparente de trabalhar, eu me identifico com essa forma de focar mais na realização e no que tem que ser feito, e menos na politicagem, e menos no clube do bolinha, e menos no quem eu conheço e quem não conheço. E aí, quando isso começou a acontecer, foi onde esse conceito que a Karen trouxe, do mentoring, de você ser o exemplo, ficou muito claro para mim que essa era a forma de virar essa chave e mudar essa percepção. Porque quando você começa a ter seguidores, literalmente, homens, mulheres de várias idades, de várias gerações, realmente olhando para você e falando assim, cara, o que a gente faz agora? A gente vai para cá ou a gente vai para lá? E não necessariamente olhando para a pessoa que hierarquicamente tenha a maior posição, o presidente, a pessoa mais sênior, foi o momento, pelo menos para mim, que foi o grande turning point em perceber que as pessoas começaram a entender assim, putz, não é que ela é agressiva, ou que ela é arrogante, ou que ela é egocêntrica. É que ela realmente está advogando a favor do que ela acredita, e aí entra o outro ponto que tanto a Larissa quanto a Karen trouxeram, que é essa emoção, que eu acho que sim é um diferencial que as mulheres têm. Então, essa capacidade do nosso olho brilhar quando a gente olha para um projeto que a gente realmente acredita, né? Eu me lembro, na minha última entrevista na Uber, foi um dos últimos feedbacks que eu ouvi. Foi, nossa, o seu olho brilha quando você apresenta o teu case do que você tem como visão para a empresa. E isso faz parte de você ser teoricamente arrogante, teoricamente ambiciosa, teoricamente difícil, é que a gente, né, você tem uma capacidade de pegar aquele desafio como seu, ao ponto que seu olho vai brilhar e você vai falar daquilo com muita propriedade, com muito entusiasmo, com muita adrenalina. Então, essa para mim, o turning point desse momento de você é agressiva, ambiciosa, para uma pessoa influente, para uma pessoa líder, foi quando eu consegui, através das portas abertas, através da mentoria, através da influência nos times, fazer com que isso incomodasse as pessoas que estavam me julgando. Poxa, calma aí, eu estou aqui julgando ela, estou aqui mega criticando ela, mas está todo mundo seguindo o que ela está falando para fazer. E esse foi o momento onde as coisas começaram a mudar. Voltando um pouco à sua pergunta, Bárbara, da ação, o que eu faço no meu papel de mentor? Agora mesmo, dentro da Uber, eu estou mentorando várias mulheres e eu escolhi duas delas. Fui lá na lista e falei, quero mentorar essas duas mulheres. E as duas me perguntaram na nossa primeira sessão, Cláudia, por que você me escolheu? E eu falei, porque eu já ouvi comentários sobre como você é agressiva, como você é muito ambiciosa, e eu quero te ajudar a desconstruir isso. Então, eu quero que nesse nosso espaço de mentoria seja um espaço seguro para a gente poder falar abertamente sobre isso, né? Para a gente poder falar, poxa, depois dessa reunião, talvez como que você poderia ter se posicionado de uma forma diferente, não por ser mulher, não por nada, mas simplesmente de uma forma diferente, de uma forma mais inteligente, mais influente, para que as pessoas te admirem e te sigam na liderança, do que necessariamente só com o poder e só com o punch e só com a ambição. Então, acho que o nosso papel, isso é uma das formas que eu tento cortar esses ciclos dessa percepção de você é muito ambiciosa, isso não é legal, isso não combina com o papel de mulher. É a gente criando esses ambientes, é a gente fazendo essa mentoria, a gente sendo essa referência. Agora, um assunto que a Karen tocou, que eu acho que renderia um outro meetup inteiro, que para mim ainda é um ponto de fragilidade, é na negociação financeira do meu valor. Então, toda vez que eu me vejo diante de um momento desse, se eu não faço muito coaching antes de entrar, e eu sou uma pessoa que não anota as coisas, eu sou muito mais de falar de coração, de peito aberto, de visão, e muito menos de ficar lendo os meus bullet points. Você pode ter certeza, se eu entrar numa reunião de negociação de salário sem me organizar e sem ter os meus bullet points e sem ficar segurando o papelzinho, falar assim, eu acho que eu mereço isso, porque é um momento onde eu olho para mim mesma e falo, puta, Cláudia, você é patética, né, cara? Olha
tudo que você já conquistou, olha tanto o teu cargo quanto, né, a sua história, e você ainda não consegue entrar numa sala de reunião e advogar a favor do seu valor financeiro. Mas eu acho que isso eu queria jogar aqui na mesa, porque eu acho que muitas das pessoas que estão com a gente hoje devem sentir isso também, e fica como o meu próximo desafio, tanto para vencer comigo mesmo e para poder dar mentoria para outras mulheres, porque eu acho que talvez assim seja o limite do síndrome do impostor, né? Que não é se eu sei fazer, se eu sou qualificada, é quanto que é o meu valor real para essa empresa, para esse projeto, para essas pessoas, valor financeiro, que é traduzido no quanto a gente acredita que a gente realmente está contribuindo, né? Eu vou passar para as perguntas do Q&A para a gente ter tempo de responder algumas delas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, mas tem uma que tem conexão com isso que vocês três trouxeram e que pode ser dito que é o pós-síndrome do impostor. Então, a pergunta é, além da síndrome do impostor, já ouvi falar sobre outro sentimento chamado não há lugar para todas, como algo que previne as mulheres de se ajudarem, se suportarem mais, e obviamente não está aqui, mas isso diminui essa questão da negociação do teu valor, né? Porque se existe uma competição, isso não está dado. O que vocês acham sobre esse ponto? Concordam que ainda existe essa sensação de não há lugar para todas? Vocês veem essa conversa acontecendo? Você quer começar, Karen? Posso? Olha, esse é um ponto que a gente tem que ser extremamente honesta, né? Quando você cresce como uma menina, né? Toda a tua informação social é que você tem que ser mais bonitinha, mais educada, mais bacana, não sei o quê, né? Existe um certo comportamento que todo mundo precisa seguir, né? E existe uma competição que é monumental. Não sei se vocês viram uma série que tem na Netflix, chama 13 Reasons Why. Né? E como que esse mundo das meninas, especialmente menina adolescente, né, extremamente vicious, né? Eu sou mãe de 3 meninos, então eu acompanhei com as filhas de amigas e como é que existe essa comparação. E isso é uma coisa que você constrói, é uma construção social, né? Que todo mundo tem. Então, quando você vira adulta, você vai trabalhar no mercado de trabalho, essa competição e essa sensação, esses negócios não vão embora. Eles continuam ali dentro de todo mundo. Só que a competição começa a ir para o mundo do trabalho. E você sente, assim, eu me lembro uma vez, eu estava numa palestra, que era exatamente esse tipo de discussão, era uma palestra em Berlim, né? E eu estava falando, sei lá, a gente ia falar de carreira, mulher, não sei o que e tudo mais. E eu sei que a moça que falou antes de mim, ela veio com uma história que era, assim, inacreditável. Ela cresceu na parte leste da Europa e ela, uma vez por ano, ia ver os filmes da Disney com os pais, aquilo era um negócio incrível, tarará, zoom, 30 anos depois, ela é a head da Disney da Europa. Aí eu me lembro perfeitamente de pensar, isso é um pensamento horroroso, eu pensei, caracas, o que eu vou falar depois disso? Né? E aí, o que você faz no momento desse? Você reverte para as coisas que te garantem. E quais são as coisas que te garantem? Você fala, pelo menos, sei lá, meu cabelo é mais liso, eu sou mais alta, ou não sei o quê. E esse tipo de reação é uma reação que é uma reação built-in. É uma reação que todo mundo tem, que você tem que falar, opa, pera lá. Você não vai entrar nessa dividida, entendeu? Eu sou 3 centímetros mais alta. Eu sei falar inglês, ou sei lá, eu sou mais bonita, o meu olho é mais azul, sei lá, uma coisa assim. Então, isso é uma coisa que existe, isso faz parte de um universo feminino e de um comportamento que é um comportamento built-in em todas as culturas. Então, isso é uma coisa que a gente, enquanto líder, tem que tomar um cuidado enorme. Então, nessa parte de mentoria, eu tenho sempre uma atenção assim, especial para todos os times onde eu tenho mulheres gerenciando outras mulheres. Isso é uma coisa muito ruim da gente falar das nossas pares, mas elas são mais duras com as outras mulheres, é muito comum isso, do que com os homens. E esse relacionamento é uma coisa que a gente precisa cuidar e precisa olhar com muito cuidado.
É porque elas estão sozinhas, de certa forma. Eu tenho uma situação exatamente isso. Eu tenho a minha head de Analytics lá de Perth, eu tenho uma líder de projeto que chegou e elas estão se batendo. E aí, o que acontece com os homens que estão em volta? Ninguém quer ver. Acha até engraçadão, não sei o que e tal. Falei com o meu chefe, ele, opa, sabe? E é essa piadinha sem graça, quer dizer, é uma situação, todo mundo reconhece que é uma situação, e é uma coisa que você tem que olhar com muito carinho e com muito cuidado, né? Quer dizer, em garantir que as mulheres estejam tratando as outras mulheres de uma forma honesta, de uma forma justa, né? De uma forma equinâme. Mas isso é um problema. Isso é um problema e isso é uma coisa que a gente precisa se treinar. E mais importante, treinar nossas equipes para estarem alertas para isso também é outra coisa que não vai embora. E para saber reconhecer e saber agir da maneira correta. Right is right, nesse caso. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Tem uma outra pergunta que é: quais as dicas vocês dariam para mulheres interessadas em tech? E aí eu queria ouvir, Larissa, não sei se você quer começar. Para mulheres interessadas em tech, eu acho que uma coisa que a gente já falou bastante é ter role models, né? Então, procurar programas de tutoria e se cadastrar tanto em cursos na internet, né? Como aprender a programar. Então, se está determinada linguagem ou determinada empresa, pelo menos para as grandes empresas é muito claro assim o que o processo cobra, né? Então, como se cobra algoritmos, como se cobra raciocínio lógico, como se cobra design, arquitetura. Então, eu acho que toda essa preparação tem disponível na internet. É lógico que a parte técnica tem disponível na internet, mas procurar pessoas que passaram por esse processo, empresas onde você se sinta também acolhida, que tem esse espaço, né, para você. Eu acho que é importante também. Eu sou o modelo das pessoas que já se enfiou em várias empresas, vários lugares que eu só dei murro em ponta de faca, assim, não eram lugares legais para mim, e eu acho que para quem quer se colocar nesse mercado, tem que ter isso também, entender que algumas empresas simplesmente não são legais. Você não tem que ficar lá e aceitar alguma coisa que é menos do que você merece. Então, saber onde que você pode estar e saber qual é o momento de se levantar, sair, que você merece algo melhor, também eu acho que é uma dica super interessante e que eu gostaria que alguém tivesse dito isso para mim lá atrás, alguns anos atrás. Porque eu passei por vários perrengues que eu não precisava, assim. Se alguém tivesse falado para mim, Larissa, você não precisa, sabe? Passar por um cursinho do INE, do ITA, você não precisa passar perrengue de fazer isso ou aquilo, ou caber dentro de uns moldes que alguém colocou para você. Eu acho que além, então, de estudar o algoritmo, saber como que passa na prova, você tem que saber isso. Mas eu acho que a maioria das mulheres, como eu já falei, tem notas de Enem, SATs maiores. Não é esse a maior dica que eu posso dar aqui. É assim, procura outras mulheres que já passaram por isso e você vai entender que você não está sozinha. Assim. Eu acho que eu demorei muito também. O sentimento de inadequação era porque eu não entendia que não era um sentimento pessoal, né? Era uma inadequação coletiva, era um sentimento coletivo. Então, você entender que você tem o direito de caber naqueles espaços e demandar o mínimo necessário para você, né? Então, seja suas horas de trabalho, seu descanso, seu salário, e que as pessoas te tratem com respeito, te escute. Eu acho que talvez essa seja a maior dica, assim. A gente tem um meme, não é muito meme, mas de novo, né, no papo de síndrome do impostor, a Michelle Obama, perguntaram para ela o que ela sentia quando ela sentou no Big Boss Table, né? Ela chegou numa mesa e que a entrevistadora, a pessoa interlocutora, perguntou para ela: mas como você se sentiu chegando lá e todo mundo era importante, e você, como é que você agiu com aquelas pessoas? E ela simplesmente disse: quando você senta lá, você entende que as pessoas não são tão brilhantes assim. Que todo mundo tem defeito e que você também pode ter defeito, você tem
o direito de ocupar aquele espaço, você tem direito de respirar aquele ar, você tem direito de errar. Então, eu acho que é isso, assim, você quer entrar na carreira de tech? Entra na carreira de tech, mas entende que a gente vive na carreira de tech no limite do novo ali. A gente está sempre descobrindo, as pessoas estão descobrindo, elas estão rolloutando, né? Criando novas tecnologias e fazendo coisas novas e testando, errando, voltando. Mas você não é a única, sabe? Você vai errar, os outros vão errar, mas acontece que a gente, às vezes, mostra mais os defeitos do que as qualidades. Talvez as outras pessoas sejam melhores em esconder que elas erraram, ou que causaram um incidente, ou que fizeram alguma coisa errada. Então, tem isso também. Tipo, você tem o direito de ocupar aquele espaço, de errar, e as pessoas vão te apontar o dedo e você vai falar: cara, tá faltando profissional de tecnologia, sabe? Se você acha que eu não sou bom o suficiente, contratar alguém outro, sabe? Mas você não vai achar melhor, porque é assim, todo mundo que tá lá tá errando também. Tá fazendo errado, tá aprendendo, e o máximo que você pode querer é que te deem feedback minimamente respeitoso para que você possa melhorar e aprender. Então não tem como, tá faltando profissional. Então você pode ter uma vaga para você, é só você ir lá, você estuda seus algoritmos e você demanda das pessoas que elas te tratem com respeito. E aí, falando de respeito, Cláudia, tem uma pergunta que se refere mais ao ambiente interno da Uber. Então, a Uber possui algum tipo de iniciativa, grupo, para pessoas terem lugar de fala e compartilharem práticas para enfrentar determinados assuntos? Como, por exemplo, como se comportar quando no ambiente profissional você presencia homens menosprezando mulheres? E se sim, se você pode contar um pouco. Na verdade, acho que a Uber ela tem vários mecanismos, então o principal deles é o que a gente chama de... São grupos de afinidade, que a gente chama de ERGs, Employee Resource Group, internamente. Existem vários desses grupos, 7 no Brasil, se não me engano, e eles são grupos que são formados voluntariamente por funcionários que têm um interesse naquele assunto. E os grupos eles têm orçamento, eles são estruturados com o presidente, com o sponsor, tem toda não é só um grupo de discussão, é realmente um grupo de trabalho, e a principal missão desses grupos é justamente isso. Então, é educação, advogar, por exemplo, através dos números. A gente estava falando um pouco dos processos que a gente colocou, que a gente implementou para transformar tudo isso na realidade. Esse grupo, por exemplo, o Women of Uber, ele faz muito um trabalho junto com a Bárbara, junto com a liderança, de quais são os processos que a gente tem que colocar em prática, como é que a gente olha para os números, como é que a gente acompanha se a gente está evoluindo ou não está evoluindo, quais são os temas que a gente está escutando mais das mulheres em relação à paridade de gênero, de respeito, promove palestras, promove encontros. Então, isso é uma coisa que já está bastante enraizada na nossa cultura, eu acho que funciona muito bem, são grupos com autonomia. Então, por exemplo, eu sou a sponsor do Women of Uber, mas a pessoa que é a líder do Women of Uber na América Latina, ela tem autonomia para apresentar o plano dela, as iniciativas dela. Obviamente, eu vou apoiá-la e vou ajudá-la, mas isso não tem nada a ver com o papel que ela tem dentro da estrutura, dentro da hierarquia do país dela, é realmente uma estrutura separada. Então, acho que isso é uma coisa que traz essa conversa e esse desafio, primeiro, para um nível de frequência muito grande, então são encontros, tem sempre alguma coisa acontecendo, e segundo, que traz uma importância. Realmente tem uma estrutura com orçamento, com o apoio da Bárbara, obviamente, no papel de diversidade da estrutura global, mas também da liderança. Isso tem funcionado muito bem, eu acho que a gente tem uma participação super ativa dos membros do time, e acho que é um dos exemplos, né, das coisas que a gente faz. A gente também tem políticas no momento de recrutamento para garantir que a gente tenha mulheres, tantas mulheres quanto homens no processo, tem políticas no momento de promoção e avaliação para garantir que não está tendo nenhum viés inconsciente por trás das pessoas que estão sendo promovidas. E mais recentemente a gente começou com um foco muito grande em relação às mulheres mais jovens dentro das nossas equipes. Então, realmente, para conseguir garantir que a gente está hoje investindo no desenvolvimento
das Cláudias do futuro, das Bárbaras do futuro, das Larissas do futuro. Então, acho que essas iniciativas funcionam muito bem. Só aproveitar, eu gostei muito do que a Larissa falou, acho que é perfeito essa conscientização de que, até nesse desafio mesmo, de como a gente traz paridade de gênero, como que a gente evolui nesses assuntos, está sempre todo mundo aprendendo, né? E o exemplo especificamente de carreiras em tech, só para acrescentar um ponto da Larissa, que foi uma coisa que eu custei para entender, é que tem vários papéis também de mulheres em tech. Então, hoje eu sou vista como uma líder, uma mulher liderança de tech, que não sou uma engenheira, mas já fui head de time de engenharia no passado, já fui Chief Product Officer no passado, já fiz uma série de etapas do que hoje é esse ecossistema de tech. Então, também parte do nosso desafio em promover a paridade, em promover discussões de como é que a gente inclui as mulheres mais nesse ambiente, parte também por entender que ser uma woman in tech, você pode ter vários papéis diferentes nessa cadeia. Não é simplesmente no time de programação de engenharia, no time de data science, e sim, tem vários outros papéis. E muita dessa discussão, dessa inclusão, passa por isso. Pegando o ponto que a Karen trouxe das mulheres, a gente se autorrotula mesmo e rotula as outras, né? O momento que isso ficou muito claro para mim foi o momento onde eu fui inserida nos grupos de mãe da escola. E foi o momento onde eu percebi que eu estava julgando aquelas mães. Tipo, essas mães que ficam o dia inteiro no WhatsApp discutindo o problema da escola dos filhos. E eu me percebi falando assim, pô, calma aí. Por que eu estou julgando essa pessoa? Por que eu estou achando ela melhor ou pior? Eu acho que muito do trabalho que esses grupos fazem é justamente para tentar quebrar essas caixinhas que a gente mesmo se coloca, e isso funciona muito bem quando é orgânico, quando é promovido pelos próprios funcionários, com essa autonomia, para que a gente realmente tenha a visão de baixo para cima, e não uma visão do que a Cláudia acha que é inclusão de mulheres na organização, por exemplo. Então, são algumas frentes aí que a gente está atuando. Ótimo. Eu queria finalizar com essa pergunta que eu acho super importante. E, Karen, eu queria começar por você, mas eu queria ouvir um pouquinho das três. Quais as ações podemos fazer no nível individual e coletivo, para melhorar a participação das mulheres no setor de tecnologia? Olha, eu acho que tudo começa com essa questão cultural, né? A gente precisa criar um ambiente que seja seguro, que seja welcoming, e que essas mulheres sejam celebradas, né? Celebradas pela diferença que elas trazem, por trazerem coisas diferentes, por serem quem elas são. Elas não precisam negociar com o homem, elas não precisam programar com o homem, elas não precisam falar com o homem, elas têm que ser elas mesmas. Então, eu acho que do nível de liderança é isso que a gente precisa criar, esse ambiente, né? Então, isso é uma ação que tem que estar no DNA de todo mundo. A gente tem que garantir que essas ações sejam equinâminas, quer dizer, você tem que ter uma isonomia, sabe? Não dá para você achar que você vai conseguir fazer isso ir para frente se você não tiver uma paridade de salário. Isso é o mínimo do mínimo que você consegue. Então, isso você tem que ir com RH, isso é a minha briga eterna. Eu consegui, pelo menos no meu time, está tudo certo. Agora eu estou fazendo para todas as mulheres em tecnologia na companhia globalmente. E você tem que ter uma ação com a nova geração. Porque existe um momento, e a gente sabe qual é esse momento, existem pesquisas e pesquisas e pesquisas que dizem que é nesse momento entre 10 e 13 anos, onde por alguma aí adolescência, etc. e tal, onde as meninas acham que aquilo ali não é coisa de mulher. Né? Que é mais bacana ser, sei lá, fashion, e que não precisa deixar de ser fashion, porque tem muitas mulheres de tecnologia que são mega fashion, super bacanas e tal. Mas que elas acham que não é para elas. Então, é nesse lugar que a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar como mães, a gente precisa ajudar como profissionais, a gente precisa ajudar de forma corporativa, né? Como é que a gente vai chegar nelas? E existem associações que só fazem isso, né? Girls Who Code, a Mulheres na Computação, WIT, da Sociedade Brasileira de Computação, Meninas Digitais, Digital Girls, que é dos Estados Unidos e tal. E ver como é que a gente pode ajudar e como é que a gente pode apoiar isso, porque é muito importante. O role model é o que faz a diferença. É o que cria a ponte do que eu posso ser no futuro. E traz as meninas para dentro. Acho que essa é a minha colocação.
Obrigada, Bárbara. Larissa, quer complementar? Sim, eu acho que uma das coisas que eu tento fazer é fazer o que eu gostaria de ter tido, né? Então, em escolas, falar para as meninas que não deixem falar para você que você é ruim em matemática, né? Então, e outra coisa que a gente tem na Uber é hold each other accountable. Então, toda semana, o Marcelo tá na call, ele pode falar, eu vou toda semana... Marcelo, você já viu isso daqui sobre linguagem neutra? Você vai contratar mais mulheres? A gente pode ter estagiário? Eu posso ir não sei qual lugar? Então, é uma coisa que eu faço e eu acho que eu não estaria na Uber se eu não acreditasse que eu tenho espaço para isso e que eu vou continuar falando. Assim, eu não acho que a situação que a gente está atualmente é ideal, mas eu acho que pode melhorar e que tem pessoas que me escutam. Então, eu vou voltar naquela minha fala anterior, que eu estou em um lugar que eu acho que eu mereço e que eu sou valorizada e que eu posso falar o que eu acho mesmo. Não está legal e as pessoas me cobram, Larissa, você poderia ter feito um código melhor, poderia ter testado. Eu tenho liberdade suficiente para falar para essas pessoas que nós, como um todo, poderíamos fazer melhor e poderíamos mudar o jeito que a gente fala, o jeito que a gente trata as outras pessoas, o jeito que a gente interage com a liderança, interage com nossos subordinados. Então, eu acho que é isso que eu assim, posso fazer. Tentar mudar de pouquinho em pouquinho o meu entorno e ser paciente, porque... uma das coisas que eu percebi também é que tem pessoas que, sinceramente, não vão mudar, mesmo eu falando para elas, contando minha história, falando o quanto foi difícil, e tem pessoas que vão ser receptivas. E é nessas pessoas que são receptivas que eu posso trabalhar e que eu posso tentar nelas achar aliados, seja porque elas têm mais poder de fala ou porque a fala talvez delas seja mais ouvida do que a minha, né? Então, procurar esses aliados e aliadas, para mim, é o melhor que eu posso fazer hoje. Além disso, eu posso doar meu tempo. Então, eu dou meu tempo todos os meses para tutorar meninas, para ir em escolas, para dar palestras, para estar aqui, falando para pessoas que, se precisarem, pode me procurar no LinkedIn, pode me procurar no Instagram, pode me procurar no meu e-mail. Então, é Larissa Gaulia, para todos os meus handles são Larissa Gaulia. Pode mandar mensagem. Então, eu estou constantemente postando coisas também no LinkedIn, falando sobre isso, seguindo outras pessoas. E é isso que a gente pode fazer, assim, mostrar para as outras pessoas que não está sozinho, então tem momentos difíceis, que você vai procurar mesmo entender se aquele problema é você ou como você pode lidar com aquele problema, mas que o básico você já se tem, assim, que é o conhecimento técnico, que todo mundo está acessível aí na internet. E eu acho que procurar as melhores oportunidades para você e lugares onde você realmente possa se sentir bem é o que dá para fazer agora. E fazer pelos outros o que você gostaria que tivessem feito por você. Ótimo. Cláudia, você quer finalizar? Eu acho que a Larissa e a Karen falaram exatamente as minhas falas, né? Então, seja um exemplo e talvez, para enfatizar um ponto que as duas falaram, mas para que fique muito claro aqui para esse grupo, é que a gente nem sempre vai ter a sorte, eu não tive, né? Talvez a Larissa e a Karen também não tenham tido, de ter uma mulher que falou assim, puta, vem aqui, cara, eu vou te dar a mão e eu vou te ajudar a trilhar como a sua mentora, né? Acho que isso é um assunto muito novo, de forma geral, nas empresas. Então, o que eu diria para vocês é procure alguém, né? Me procure a Larissa, procure a Karen, procurem alguém dentro da sua organização que você admira, procurem uma colega, uma amiga, e não tenham vergonha de falar, putz, eu queria andar de mãos dadas com alguém, com quem eu pudesse ter um safe space, com quem eu pudesse ter conversas transparentes, conversas abertas, sem medo de falar das minhas inseguranças, porque o nosso papel na liderança é um papel de ser esse exemplo, como as duas falaram, mas nem sempre a gente vai ter a visão ou vai ter o espaço para reach out para as
Em algum momento, hoje a gente teve quase 100 pessoas aqui, grande maioria mulher. Então, parte desse nosso processo de quebrar as nossas próprias barreiras putz, convide alguém para ser a sua mentora. Peça para alguém, poxa, você pode me ajudar a guiar nesse próximo momento de carreira? E eu acho que vocês vão se surpreender, que vocês vão ter muito mais apoio do que a gente imagina. Então, não espere alguém fazer isso, acho que tome uma iniciativa e procure alguém que você admira, alguém na família, uma amiga, algum colega, sem rótulos e sem preconceitos, né? Simplesmente uma pessoa que você admira e que você acha que você pode ter uma relação transparente e verdadeira e que a pessoa vai te ajudar, às vezes, a se conhecer melhor. Às vezes a gente só precisa falar em voz alta o que a gente está pensando e já é suficiente para a gente organizar o pensamento. E não tenham medo de procurar essa pessoa. Você quer falar alguma coisa, Larissa? Quero. Vai lá. Eu vou aproveitar que a gente está quase no finalzinho aqui para fazer um jabá, porque a gente está com várias vagas abertas na Uber. E uma coisa, apliquem mesmo se vocês não acharem que preenchem todos os requisitos. Isso também é uma pesquisa, é uma outra talk, mas mulheres estatisticamente não aplicam para vagas porque elas acham que não cumprem todos os requisitos. Então, uma coisa que eu posso fazer é apliquem. Eu posso dizer que eu apliquei para vários jobs que eu fui recusada e depois começaram a surgir jobs para os quais eu fui eventualmente aceitas. Então, é um processo estressante, mas dá para aprender muito. E alguém perguntou sobre linguagens de programação. Normalmente, os processos seletivos não cobram a linguagem em si. Então, vocês podem aplicar. Eu, inclusive, entrei na Uber sem saber a linguagem de programação com a qual eu trabalho atualmente. Então, pode aplicar. O que vai ser cobrado são mais coisas de algoritmos, sistema design. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é, por favor, o link está no chat. Aplica. Olha lá o que é. Vocês vão chegar, primeira etapa, segunda etapa. Alguém vai olhar o seu currículo, mas se não for dessa vez, vai ser na próxima. E eu passei por vários processos que eu não fui aceita. Mas, por favor, aplique. Pronto, obrigada, Bárbara. Eu acho que esse é um ponto super importante. Inclusive, eu aprendi com uma recrutadora da Uber, porque, na verdade, a gente tem uma série de ações, enfim, para contratar mulheres, não só na área de tecnologia, mas no geral. E ela contou numa reunião como essa, para as mulheres internamente, de que a gente faz um mapeamento do mercado. Então, a gente entra proativamente em contato com algumas mulheres, mas a questão é que as mulheres não respondem. Nem do tipo, eu não tenho interesse, muito obrigada, eu estou feliz onde eu estou. E ela falou, o comportamento dos homens é completamente o oposto. Então, eles sempre dão um oi, eles sempre querem fazer um network, eles sempre querem conversar, entender da posição, mesmo se eles estão felizes onde eles estão. Eu nunca esqueci essa fala. E eu acho ela importante para mim, eu acho ela importante para todo mundo que está aqui. Então, o quanto a gente tem que estar aberto, enquanto a gente tem que positivamente se conectar com pessoas, e eu acho que o Meetup hoje é parte desse desenvolvimento, dessa criação de oportunidade. Então, a gente não tem mais tempo, infelizmente. Eu poderia ouvir essas mulheres falando por horas a fio. Aprendi muito hoje, fiz muitas anotações aqui. Eu acho que esse é o momento de muito aprendizado para mim, para todo mundo que estava aqui. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, o tempo de vocês de compartilhar experiência, de compartilhar o que vocês conhecem a respeito disso com todo mundo. Queria agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, ouvindo, e que esse seja um convite de começo de história, um convite para que a gente se torne cada vez mais inconformado em relação a esse tema e que a gente se propõe a avançar. E aí avançar no nível individual, mas no nível coletivo. Eu acho isso super importante também, que a gente carregue junto todo mundo que está ao nosso lado, porque eu acho que é isso que vai fazer a transformação no final do dia. Super obrigada. Aí, obrigada, Bárbara. Obrigada a todos pela participação, todas e todos. E vamos fazer mais vezes. Totalmente. Tchau, gente. Boa Muito noite. obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.